Olá pessoal, vou estar gravando esse vídeo para vocês, pra gente estar falando, né, dos exercícios, do conteúdo que tem no nosso PET 3 da semana 2, tá bom? Lá no iniciozinho da apostila a gente tá falando sobre lugar geométrico, tá? Lugar geométrico, pessoal, é todo lugar no plano onde tem uma propriedade, com determinados pontos que fazem parte desse plano. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de lugar geométrico, que é a circunferência. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo considerado como centro. Como assim? Nessa circunferência aqui eu tenho infinitos pontos. E a propriedade em comum que esses pontos têm é que a distância desses pontos até o centro da minha circunferência é sempre a mesma. Então, eles formam essa propriedade, que é a distância desse ponto até o centro da circunferência, formam a propriedade, né? Que é um lugar. E esse lugar geométrico eu vou chamar de circunferência, tá bom? Então, existem algumas coisinhas, uns nomezinhos que a gente tem que aprender acerca da circunferência. Primeiro é o centro, que é o ponto que está exatamente no meio dela. Esses pontos aqui extremos, pessoal, eles são os pontos que formam esse lugar geométrico, que é a circunferência. E a distância de qualquer um deles até o centro é sempre o mesmo e a gente chama de raio, tá certo? É o raio da circunferência. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, o raio mede 1,3 centímetros. Então, se eu pego um ponto aqui, ó, do extremo da minha circunferência, traço uma reta até o centro da minha circunferência, essa distância aqui com certeza vai ser 1,3 centímetros também, porque o raio dessa minha circunferência será sempre 1,3 centímetros. Então, se eu pego um pontinho aqui e a distância dele até o centro da circunferência sempre vai ser 1,3 centímetros, nesse caso, no caso dessa circunferência, porque o raio dela é 1,3 centímetros. Então, o que é diâmetro? Raio a gente já viu, né? É a distância de qualquer ponto da extremidade da circunferência até o centro. Essa distância será sempre a mesma e é chamada de raio, tá bom? O que é diâmetro? Diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Na verdade, na matemática, na geometria, o diâmetro é essa corda que passa pelo centro atravessando a circunferência. Por isso que é 2 vezes o raio, porque daqui até aqui é o nosso raio. Então, do centro até a outra extremidade é o raio novamente. Então, raio mais raio, 2 vezes o raio, que é o meu diâmetro, tá? Então, o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o valor do raio. Nesse caso aqui, o diâmetro seria 1,3 vezes 2. Fazendo a continha, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, uma casa após a vírgula, 2,6. Então, o diâmetro seria 2,6 centímetros, tá bom? Agora, a gente vai ver o que é bissetriz e mediatriz. Geralmente, vocês têm uma confusãozinha em relação às duas, porque o nome é parecido e a propriedade é semelhante, mas não é igual. Ó, a bissetriz é uma reta que passa pelo vértice da figura, dividindo o ângulo. Aqui a gente não tem um ângulo, que é o encontro dessas duas semirretas. Então, aqui, ó, se eu passar uma reta exatamente pelo meio do ângulo, saindo do vértice, eu vou dividir esse ângulo em 2 partes iguais. Por exemplo, se antes todo esse ângulo aqui era 30 graus, agora passando uma bissetriz, eu vou ter 15 graus aqui e 15 graus aqui. Então, a bissetriz é uma reta que parte do vértice da figura, dividindo o ângulo em 2 ângulos iguais, tá bom? Então, essa é a nossa bissetriz. A mediatriz é uma reta que passa pelo segmento de reta exatamente no meio e num ângulo de 90 graus. Ela passa de forma perpendicular, passa bem retinha em relação a esse segmento de reta AB e divide esse segmento em dois iguais. Então, se aqui for 15 centímetros, aqui também será 15 centímetros. Então, isso será a nossa mediatriz, tá bom, pessoal? Em relação ao exercício que eu vi aí, achei ele um pouquinho complicadinho, eu vou fazer um exemplo parecido para vocês, com vocês. Esse daqui.
tenho uma circunferência de raio 6 centímetros. Eu coloquei 6 porque exatamente aqui o tamanho do meu transferidor, tá? Então aqui eu tenho uma circunferência, o centro dela é aqui, ó. E eu tô dizendo que o raio dela é 6 centímetros, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto da extremidade da minha circunferência mede 6 centímetros. Então esse é o raio dela. E eu aqui, eu quero que o ângulo POQ tenha 120 graus. Para isso, eu vou usar, gente, o meu transferidor. Como que a gente vai fazer, ó? Vou colocar aqui. Aqui, ó, é 0, tá vendo? 0. Eu vou caminhar com esse ângulo até o ângulo, ó, 120. Então, daqui até aqui é exatamente o ângulo que eu quero, que é o ângulo de 120 graus, ó. É esse aqui todo, ó, esse aqui, ó, 120 graus, tá? Então, ó, esse vai ser o meu ângulo P, O de origem e Q. Aqui é o meu ponto P, aqui é o meu ponto O, que é o centro, e aqui é o meu ponto Q, tá certo? Então, POQ, eu tenho um ângulo de 120 graus. Ele quer que eu trace uma bissetriz desse ângulo, ó, do ângulo POQ, ou seja, desse ângulo aqui. A bissetriz, nós sabemos que ela vai partir, esse ângulo de 120, ela vai sair desse vértice e vai partir esse ângulo 120 em dois ângulos iguais. Então, eu vou usar novamente aqui o transferidor, vou colocar aqui, ó, no 0 até o 120 e vou achar metade de 120, que é, muito bem, 60. Então, a minha bissetriz, ela vai partir do centro e vai passar aqui, ó, fazendo um ângulo de 60 graus. Então, eu vou colocar aqui, essa aqui é ela, ó, partindo do meu vértice e formando um ângulo aqui de 60 graus desse lado e 60 graus desse lado. Tracei a bissetriz, ok. Agora, traçar um segmento PQ. Ó, aqui é o meu ponto P, aqui é o meu ponto Q. Se eu traçar um tracinho aqui, eu vou ter o segmento PQ e ele quer que eu ache o ponto médio desse segmento. Então, eu vou ter que medir, né? Eu vou usar a régua e vou ver aqui, ó, 10,5. Então, a metade de 10,5 vai ser o meu ponto. Vou fazer 10,5 dividido por 2. Como tem uma casa após a vírgula, eu vou colocar aqui também, vai ficar 105 dividido por 20, né? 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12 passa. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. 5 aqui por 2. 2, 2, 4 por 5, né? Ficou 5,25. Então, aqui, ó, 5, aqui seria metade, aqui, ó, vai ser o meu ponto médio. Então, o ponto médio vai ser uma reta partindo dele, fazendo um ângulo de 90 graus. Isso aí vai pedir no exercício de vocês. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, tá, pessoal? Não se preocupem, porque eu sei que é um conteúdo que seria essencial que nós estivéssemos na sala de aula, no presencial, mas a gente vai conseguir juntos, tá bom? Espero que vocês continuem persistindo. Qualquer coisa, eu estou aqui para auxiliar vocês. Muito obrigada, beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.